O governo federal anunciou um pacote de medidas para apoiar o setor produtivo afetado pelo tarifaço de 50% impostos pelos Estados Unidos. A Rayane Novaes está chegando, trazendo mais detalhes do que está acontecendo até esse momento. Rayane, boa tarde para você. Boa tarde, Jordevá. 30 bilhões de reais será viabilizado para essas empresas por meio de uma medida provisória chamada Brasil Soberano. Vale lembrar que a origem desse recurso é a mesma que foi utilizada no ano passado para socorrer vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Aí as pessoas, os empresários que vão ser priorizados são aqueles que trabalham com alimentos perecíveis e, claro, as pequenas empresas. Para a gente saber se essa é uma medida assertiva, eu vou conversar com o Luiz Carlos, que é economista. E para começar, Luiz, eu quero te perguntar o seguinte: é uma medida, é uma decisão assertiva? Isso realmente pode ajudar esses empresários, levando em consideração aí a origem desse recurso? Sim, é interessante a gente ver que essas empresas elas estão perdendo vendas. Então, para estocar a mercadoria, isso tem um custo. Então, essa medida provisória com esses 30 bilhões é justamente para subsidiar juros. Não é uma linha de financiamento, mas os pequenos, médios e grandes empresários também vão poder ir ao Banco do Brasil e ao BNDES, solicitar recursos e terão uma taxa de juros menor do que a praticada no mercado para conter essas perdas. E o contra dessa facilidade, como que fica? O governo ele comenta que aos moldes de outros programas que nós já tivemos no passado é a manutenção de empregos. Então a contrapartida dessas empresas é não demitir por conta dessa diminuição de vendas para os Estados Unidos. Então essa questão de não poder demitir, isso também pode trazer um problema futuro se o problema não for resolvido num período curto, como a gente imagina, como a gente quer que seja. As medidas desse pacote como um todo são medidas de curto prazo, né? Não são medidas de longo prazo, são de até um ano. Então é importante também que a gente reforçar que os empresários vão ter que buscar outros destinos para suas mercadorias. Então não é somente fazer esse financiamento e cumprir ali com as exigências, mas também buscar mercado, que é um dos desdobramentos desse programa do governo federal. Luiz, esse argumento de que vai ajudar, vai priorizar pequenas empresas, porque as grandes empresas têm mais poder de resistência. Isso também é um argumento, digamos assim, aceitável? Quando a gente visualiza o estado de Goiás, né, a gente também não tem tantas pequenas e médias empresas exportadoras. Mas se a gente for olhar a perspectiva de produtores de frutas, né, que foram prejudicados, principalmente no Nordeste, na produção de manga, de uvas, esses sim são pequenos produtores que terão ali essa priorização. Mas é importante também a gente reforçar que o programa ele é amplo, então a priorização será para quem vai, as pequenas e médias empresas que vão chegando primeiro a esse recurso, e caso não tenha demanda, vai escalonando para as demais empresas. Agora falando de uma forma geral, da sociedade de modo geral, muita gente diz, eu quero mais é que sobe mesmo, porque assim eu vou pagar mais barato, vou gastar menos, vou ter uma economia maior. Mas as pessoas devem sim se preocupar com isso, porque pagar barato no futuro pode trazer mais consequências? A gente já está observando promoções na parte de frutas, especialmente da manga, que é um exemplo aí clássico, e também já da parte de proteína bovina, né, carne bovina, que a gente já está observando também essas quedas de preço. A questão é que os frigoríficos eles vão parar de demandar também mais dos produtores, e isso pode ter um efeito em cascata daqui a algum tempo. Então no curto prazo o consumidor ele pode sim comprar mais barato por um mês, 2, mas a tendência é que essas exportações elas sejam direcionadas para outros países e também diminua a própria produção de carne e esse boi possa ficar no pasto. Luiz, muito obrigada pela participação conosco aqui no TJ Goiás. Jordevá, eu já volto com você aí no estúdio.